Glória a Deus. Querido, o tema dessa mensagem de hoje é o poder da intercessão. Amém? Quem que gosta de orar? Diga amém. Você que gosta de orar. Deixa eu só abrir aqui, porque é um texto aqui na Bíblia, que eu vou estar lendo aqui. Quero ler aqui 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Então, querido, o poder da intercessão. Aqui em 1 Timóteo 2, versículo de 1 a 3, fala assim, ó. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Aí o versículo 3 diz assim, ó. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. O que é bom perante Deus e agradável perante Deus? Que se façam intercessões, façam ações de graças, súplicas, né? Mas nós estamos falando isso hoje aqui de intercessão, amém? Então isso agrada a Deus realmente, quando nós realmente colocamos no nosso coração essa vontade, esse desejo, essa disposição de orarmos, de estarmos intercedendo. Nós, como filhos de Deus, como igreja, é muito importante. É importante a gente entender também o poder que a intercessão tem. Então, a introdução aqui para você, a intercessão é a chave que abre o céu para podermos entrar na presença de Deus e atrair bênçãos para nossas vidas. Amém, querido? Através da intercessão a intercessão tem esse poder, amém? De nós podemos entrar na presença de Deus e atrair bênçãos para nossas vidas, para a vida daquelas pessoas por quem nós estamos intercedendo, amém? Glória a Deus. A intercessão é tão poderosa que move a mão de Deus. Você quer mover a mão de Deus? Interceda, seja um intercessor. Você vai ver o poder de Deus se manifestando sobre sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. A intercessão é o combustível que leva a igreja ao crescimento e a cumprir o propósito de Deus. Que leva a igreja, quando eu falo igreja, querido, não é o prédio, são as pessoas, nós como membros da igreja. Então, se você é um intercessor, a intercessão vai te levar, com certeza, ao crescimento e a você cumprir o propósito. Aí quando a gente fala da igreja em geral, né, se a igreja está intercedendo, aquela igreja com certeza ela vai crescer, vai romper em crescimento. Amém, querido? Porque Deus ele age através da intercessão. Amém? E cumprir o propósito de Deus. Amém? Na igreja, a intercessão é vital para a sobrevivência da igreja, para o crescimento da comunidade cristã. É muito importante, é vital, é necessário, amém? A intercessão, amém? E a intercessão oferece diversos benefícios. Nós vamos ver aqui alguns benefícios que a intercessão oferece à igreja, amém, querido? Para aquele que é intercessor, amém, querido? Então nós vamos ver aqui alguns benefícios. Primeiro, Deus age em favor da igreja. Quando a igreja está intercedendo, Deus age em favor da igreja. Eu quero ler um texto aqui em Atos, capítulo... Deixa eu ver aqui. Atos 12, tá? Você que está acompanhando aí, Atos capítulo 12, versículo 5, 7 e 12. Diz assim, ó. Pedro, então, ficou deitado na prisão, detido, não é deitado não, detido, perdoe, detido na prisão, tá? Mas a igreja orava intensamente, olha aí a intercessão. A igreja estava orando intensamente a Deus por ele, em favor de Pedro. Ele foi preso. E nós podemos ver, se você for ler todos os versículos aqui, esse texto, você vai observar que a intenção de quem prendeu Pedro não era só a prisão, mas a morte de Pedro. Amém? E o versículo 7 diz assim: repentinamente apareceu, o povo intercedendo, a igreja intercedendo, repentinamente apareceu um anjo do Senhor,
e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Foi liberto da prisão. Amém? E o versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando, intercedendo por ele. Então, querido, Deus age realmente em favor da igreja, quando a igreja está intercedendo, amém, querido? E esse relato aqui é muito importante te observar que essa oração que estava sendo feita era na casa de alguém? De uma irmã, chamada Maria. E eu coloquei aqui essa casa como se fosse a célula. Você vê, né, a pessoa se reunindo numa célula, está orando pelos irmãos, está orando pelos propósitos da igreja, pelos alvos da igreja, pelo alvo da célula. Isso aí faz toda a diferença. Ora pela liderança, né, pastor? Ora pela vida dos membros da célula. Então, querido, isso gera, com certeza, vai gerar benefício em favor daquela célula. Quando a igreja está orando, está intercedendo, realmente acontecem maravilhas, milagres, querido, em favor da igreja. Amém, querido? Glória a Deus. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, muito importante, querido, porque quando a igreja estava orando aqui, nós podemos observar que Deus agiu em favor da igreja, em favor de Pedro, que estava lá preso, tirou ele da prisão e levou ele a cumprir o propósito, né? Para junto do povo que estava orando lá por ele, em nome de Jesus, amém? Outro benefício aqui que nós podemos observar, que a intercessão realmente oferece para o intercessor, para a igreja, amém? Intimidade com Deus. A intercessão leva a um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus, permitindo os membros que se coloquem diante do trono de Deus e busquem o seu propósito. Então, realmente, querido, a intercessão, essa oração intercessória que nós fazemos, ela realmente faz com que nós possamos ter uma intimidade, um relacionamento melhor com Deus. Porque quanto mais você ora, mais você quer orar. Deus começa a gerar um desejo no coração da pessoa quando começa a interceder, quando começa a orar, ele começa a colocar esse desejo e você vai começar a ouvir melhor a voz de Deus, as direções que Deus dá, e você vai começar a ter um relacionamento mais profundo, com certeza, com Deus. Então, isso é um benefício da intercessão. Intimidade com Deus. Amém? Nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos ser mais íntimos, ter realmente uma intimidade mais profunda, maior com Deus. Isso nós podemos ter através da intercessão. Amém? Glória a Deus. Outro benefício muito importante aqui que nós podemos observar é a transformação espiritual que a intercessão causa na vida dos intercessores. A intercessão transforma os corações dos intercessores. Há uma transformação realmente, querido, no coração das pessoas que se dispõem a interceder, a orar pela vida de alguém. Você sabe que quando a gente dá, nós recebemos de Deus. Quando você está orando em favor de alguém, em favor de uma causa, em favor de alguém, queridos, Deus começa a gerar no teu coração algo diferente. Então há uma transformação realmente no coração dos intercessores. Há uma transformação no coração das pessoas que oram, que intercedem, amém? Que são intercessores, tornando-os mais compassivos, misericordiosos e abertos à vontade de Deus. Você quer estar mais aberto à vontade de Deus? Seja um intercessor. Seja um intercessor, querido. Nós temos, querido, tantas coisas para nós orarmos. Amém, queridos? Nós temos as nossas próprias coisas, nossas próprias famílias, né? Nós temos nossos próprios objetivos, claro, mas nós temos, querido, pessoas por quem orar.
objetivo de outras pessoas, situações de outras pessoas, a igreja para orar, né? Nossos objetivos da igreja para orar. Então, isso começa a gerar uma transformação espiritual, um crescimento espiritual na vida do intercessor, da pessoa que está orando. É muito importante a gente entender isso, que a intercessão pode fazer algo diferente na vida de uma pessoa que se dispõe a interceder. A Bíblia fala que Deus está à procura. Duas coisas que Deus está à procura: de adoradores e de intercessores. Duas coisas não. Dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. De adoradores e de intercessores. Então ele procura pessoas para se colocarem na brecha. A pessoa se coloca na brecha em favor de outra pessoa. Amém, querido? Isso é muito importante a gente entender. E isso gera crescimento espiritual para a vida da pessoa. Quando a pessoa entende, né? Nós precisamos crescer, querido. Nós temos uma igreja, nós estamos congregando, né? Nós servimos dentro de uma igreja grande, que tem milhares de membros, a Pastor de Macapá. Tem milhares de membros já. Imagine milhares, em nome de Jesus, vamos chegar a esse nível, né? De milhares de intercessores, pessoas realmente entender o quanto a intercessão tem poder. Tem o poder para transformar, para mudar uma situação, para fazer algo novo na vida de uma pessoa. Transformar, dar crescimento espiritual, intimidade com Deus, melhorar o relacionamento da pessoa com Deus. Isso é muito, muito importante, querido. Amém, querido? Nós entendermos isso. Mais um benefício da intercessão: unidade. Diga assim, unidade. Unidade, querido. A intercessão promove unidade entre os membros da igreja. Eu posso dar um exemplo aqui da unidade, né? Realmente, quando a pessoa se une para orar, não é verdade? Sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui. Nós estávamos aqui em unidade. Nós estávamos aqui como? Em um só propósito, uma só fé, em uma só disposição mental, né? Em só o alvo aqui. Nós oramos da mesma forma aqui, pelos mesmos alvos. Uma multidão de pessoas orando pelo mesmo objetivo. Isso é o quê? Unidade. Então, a intercessão, ela faz isso na vida da igreja. Ela gera realmente unidade na vida da igreja. Nós precisamos entender isso, precisamos nos dispor a orar. Amém, querido? A orar mais. Quando oramos uns pelos outros, isso demonstra cuidado e apoio mútuo em meio aos desafios, fazendo com que todos tenhamos a mesma fé e falemos a mesma linguagem. Amém, querido? A mesma linguagem. Você já imaginou, por exemplo, lá na célula, tem um membro da célula, está passando por um momento difícil, vamos supor uma enfermidade. Aí aquela célula, vamos nos unir aqui, vamos orar. A célula está enferma. Tem um membro da célula enfermo, a célula está enferma, está doente. Vamos nos levantar aqui, unir a nossa fé, que vamos orar por aquela pessoa. Nós já vimos muito isso, né? Até na conferência, testemunhos desse tipo de coisa acontecendo dentro da célula. Isso precisa acontecer nas nossas células, na nossa igreja local também, tá? Nós sabemos que tem alguém, ainda agora mesmo nós estávamos orando, né, pastor, aqui, que o pastor Edson pediu para nós reunirmos. A gente estava orando por pessoas que estavam aí doente, enferma. Então nós já fizemos uma oração rápida, mas que foi uma intercessão em favor de alguém. E é muito importante quando a gente entende isso e, sabe, isso é praticar o amor de Deus através da intercessão também. Quando você se dispõe para orar por alguém, para interceder por alguém, para se colocar na brecha pela vida daquela pessoa que está passando aquele momento difícil, dentro da nossa comunidade mesmo, da Pastor, lá na sua família, se levante com a sua família lá, tá algum problema, vamos orar aqui pela nossa família. Amém, queridos? Está algum problema lá na célula, vamos orar aqui pela nossa célula. Então, isso é intercessão, amém? Faz toda a diferença,
causa unidade, gera unidade, promove uma unidade forte, realmente, quando nós estamos com esse coração disposto a interceder. Amém, queridos? Então, a unidade é muito importante para o crescimento, querido, tanto da igreja. Nós sabemos que a nossa igreja, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja em células, na visão da MDA. Então, querido, funciona lá por dentro da célula. A célula está intercedendo um pelos outros, está crescendo na intercessão, está fazendo a oração, a célula vai crescer. Se a célula cresce, se a célula está forte, a igreja local vai estar forte também. Amém, querido? Você já pensou todas as células orando, tirando tempo de oração, de intercessão, realmente, colocando alvos, objetivos, a célula, os membros, né, da célula, nome por nome, cada nome dos membros da célula, assim, embaixo de oração, querido, intercessão ali, meu irmão, vai romper a célula. A célula, isso leva a célula ao crescimento, não só crescimento, mas forte, um crescimento forte, fortalecimento da célula. Amém, queridos? E sucessivamente, claro, o fortalecimento, o crescimento forte da igreja. Amém? Glória a Deus. E a multiplicação, claro, em nome de Jesus, tá, querido? Então, unidade é realmente algo que um benefício que é gerado através da intercessão. Amém? Glória a Deus. Outro benefício, a intercessão fortalece a fé, a nossa fé. Amém, queridos? Quando intercedemos, olha só, quando intercedemos e vemos Deus respondendo nossas orações, isso fortalece a nossa fé e aprendemos a confiar mais ainda na provisão de Deus. Você quer fortalecer a sua fé? Se una nessa intercessão. Seja um intercessor. Ore, busque a Deus, interceda por alguém, se una conosco, né? Intercessão, para nós termos uma igreja forte realmente na intercessão. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. A igreja primitiva, querido, em meio a toda a perseguição, ele estava orando sempre, de casa em casa, lá nas células, né? Estavam em oração todo o tempo, era perseguição, mas a igreja nunca parou de crescer, querido. Nunca parou de crescer. Sempre estava evangelizando, ganhando almas, estava orando. Olha lá, o irmão Pedro lá, o apóstolo Pedro preso, e a igreja foi o quê? Interceder por eles. Eles poderiam ir lá, talvez fossem presos também. Mas ele diz, não, vamos falar com Deus aqui, vamos interceder por ele. E Deus agiu em favor deles, querido, libertando Pedro daquela prisão. E não foi só a intercessão, não só foi por Pedro, por muitos outros. Nós vemos na igreja primitiva mesmo, em Atos, você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja intercedendo, sendo uma igreja intercessora. Então a intercessão fez a diferença na igreja primitiva. E hoje em dia não é diferente, querido. Tem que haver intercessão na igreja. Isso é muito importante. Pensa em algo importante que o próprio Senhor Jesus deu tanta importância. Você vê Jesus sempre orando. Os discípulos procuravam Jesus, ele estava onde? Orando, intercedendo pelos discípulos. Quantas vezes nós vemos o próprio Senhor Jesus intercedendo pelos discípulos dele? Não é verdade? Pela igreja. É muito importante isso, tá, amado? Fortalece a nossa fé. Outro propósito da intercessão, aí, benefício da intercessão, impacto na salvação das almas. Você quer ver pessoas convertendo, queridos? Ore, interceda por pessoas. Pessoas que ainda não converteram a Jesus. Talvez tenha pessoa dentro da sua família que precisa de intercessão. Então a intercessão realmente causa impacto na vida das almas que estão perdidas. Amém? Quando há intercessão acontecendo em favor das pessoas que ainda não se aliançaram com Deus, o Espírito Santo
age na vida delas, convencendo-as dos seus pecados, gerando um arrependimento verdadeiro e levando-as a reconhecerem que precisam entregar suas vidas ao Senhor Jesus, a se aliançar. Quem é que vai gerar? É o Espírito Santo. Mas é necessário que alguém esteja intercedendo por aquelas pessoas. Você sabe, conhece alguém que precisa converter? Precisa entregar sua vida para Jesus? Precisa se aliançar com Deus? Você é resposta de oração. Eu sou resposta de oração. O pastor Celino foi resposta de oração. Todos nós, queridos, somos resposta de intercessão. Pessoas que se dispuseram em se colocar na brecha pelas nossas vidas. E nós precisamos nos colocar na brecha também, em favor de almas que o diabo está tentando levar para o inferno, querido. Amém? Então nós temos que ser essas pessoas, nós temos que nos levantar como igreja do Senhor, como os filhos de Deus. Amém, querido? E estar orando, intercedendo, para que nós possamos alcançar essas pessoas para o Senhor. Para que o Espírito Santo toque na vida delas, gere o arrependimento, convença elas do pecado, da justiça, do juízo. Amém? E então isso tem que ser embaixo de intercessão. Nós precisamos interceder. Na minha vida foi assim. Eu já contei até um pouco do meu testemunho. Eu estava falando até na nossa reunião hoje, que quando eu converti, depois que eu converti, teve pessoas que chegaram comigo e me falaram: nós oramos por você. Nós nos reunimos com seu irmão para estar orando por você. Várias vezes nós oramos por você. Eu não sabia que tinha pessoas orando por mim. Assim como você talvez não sabia que tinha pessoas orando por você. Quantas vezes eu cheguei em casa e eu vi a minha mãe de joelho no chão, orando. E eu sei que ela está orando por mim. Entendeu? A oração, a intercessão tem poder, querido. Um poder sobrenatural. Amém? Glória a Deus. E causa um impacto realmente nas almas que precisam ser salvas, que precisam ser alcançadas. Amém? Em nome de Jesus. Para nós terminarmos aqui, né, e quero falar desse último aqui que eu vou colocar, esse último benefício aqui, que é gerado pela intercessão também, que é o avanço do reino de Deus. Se você se dispuser a orar pelas almas, é verdade, você vai ver almas convertendo, querido. Lá na sua cela, ore. Lá na sua casa, ore. Vamos estar orando, vamos estar intercedendo mais, né? Nos colocar realmente na brecha, e nós vamos ver o avanço do reino de Deus acontecendo. Na vontade de Deus, com certeza, a Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é verdade isso? A Bíblia fala que todos sejam salvos. Então a vontade de Deus é que Macapá seja alcançada para Jesus, amém? Que as pessoas que se convertam ao Senhor, que os municípios, todo do Amapá, as pessoas se convertam ao Senhor. Essa é a vontade de Deus. Agora, querido, é necessário a igreja se levantar também em oração. Nós sabemos que não tem só a Paz Church aqui em Macapá, aqui no Amapá, tem outras denominações muito boas. Com certeza eles estão fazendo a parte deles, orando também, intercedendo também. E nós precisamos também nos levantar como intercessores para que o reino de Deus avance, para o avanço do reino de Deus acontecer, para que nós possamos realmente ganhar Macapá para Jesus, amém? Para que o reino de Deus avance aqui. Nós ainda temos aqui dentro do estado, os 6 municípios, né, que precisam ser alcançados pela Paz Church, com igreja implantada. Aqui os municípios, são 6 municípios, se eu não estou enganado. Mas nós já temos, até no Pará nós temos já a igreja, né, Paz Church no Pará, lá em Monte Dourado e algumas outras comunidades aqui do Pará, nós temos já Paz Church, que é embaixo do trabalho aqui da Paz Church Macapá. Amém? Aqui da base aqui de Macapá.
Então nós precisamos avançar, e a intercessão é um instrumento para a expansão do reino de Deus. A intercessão, ela abre portas para a manifestação do poder de Deus e a transformação da sociedade. Você quer ver a sociedade aqui de Macapá, do Amapá, ser transformada? Vamos orar, irmão. Então vamos interceder, amém? Vamos ser intercessores em favor do reino de Deus, em favor dessas pessoas aí que precisam ser alcançadas, transformadas pelo poder de Deus. Nós não podemos transformar. Nós não podemos. Temos poder para transformar, nós podemos ser instrumentos de Deus, para Deus se manifestar na vida dessas pessoas, na comunidade, na cidade aqui, né, amados? Para transformar a vida das pessoas. Para alcançar, salvar a vida dessas pessoas que precisam de salvação. Amém, querido? Glória a Deus, quem entendeu aí, diga amém. Então, para finalizar, precisamos praticar a intercessão coletivamente também. Nós sabemos que nós podemos interceder individualmente, mas, queridos, quando nós nos reunimos, né, para orar, isso gera unidade. A oração coletiva gera unidade, e é muito bom. Nós vamos ter mais vigílias, nós vamos ter muitas orações. Nós temos, queridos, sala de oração pela internet, pelo Zoom. Se una com a gente nessa sala de oração, 5 da tarde, meio-dia. Se una com a gente na sala de oração, é tão fácil. E você pode orar da sua própria casa, conosco. Amém, querido? Nós temos oração na hora dos cultos de celebração, as salas de intercessão, ali sempre tem uma equipe orando. Então isso aqui é muito importante. Mas para que a pessoa orando na hora do culto? E você não sabe o que o inimigo pode fazer para as pessoas não quererem entregar a sua vida para Jesus, irmão. E quando tem intercessores intercedendo em favor dessas almas, Deus começa a gerar no coração delas o arrependimento. Elas vão começar a sentir o toque de Deus entrar aqui nesse ambiente. Amém, querido? Glória a Deus. Por causa das orações que estão sendo feitas, querido. A intercessão é necessária na vida da igreja. Amém, querido? Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Então, queridos, vamos orar. Vamos interceder. Vamos nos levantar em oração. Se una com a sua célula, né? A partir de hoje, faça orações lá na sua célula. Oração pelo seu bairro, a vizinhança lá. Declare todos lá convertidos já, participando lá da sua célula. Claro, a fé sem a obra é morta. Também tem que acontecer evangelismo, com certeza. Você está orando por salvação, mas então tem que evangelizar, tem que convidar as pessoas. E elas vão para lá, elas vão entregar a vida para Jesus na sua célula. Amém? Glória a Deus. Quem crê, diga amém. E nós vamos ver realmente as nossas células crescendo, se multiplicando, uma multiplicação forte e verdadeira. E não somente multiplicações que vão acontecer, queridos, através de evangelismo nas nossas células, mas também de GEs. Por exemplo, nós estamos tendo agora casas de paz nesse mês, né, que vão ser transformadas em células. Então, GEs que vão ser feitos, né, que vão ser transformadas em células, vão ser novas células que vão ser fundadas através de GEs. Isso é muito importante, mas tem que ser coberto de oração. Amém? Glória a Deus.